Bem-vindo, bem-vinda. Eu tenho aqui comigo o Rivail. Rivail é um mestre de reiki formado por mim e o Rivail, ele sabe, ele tem muitas deficiências e limitações físicas muito sérias mesmo. E sempre que eu ouço falar do Rivail, esses dias eu escutei, sempre assim, um mestre de reiki incrível, um ser humano do outro mundo, uma pessoa que é um exemplo de superação, assim como eu vejo naqueles filmes também da Paralimpíada, essas pessoas que ultrapassam qualquer limites, porque não permanecem numa zona de conforto na vida. Não permanece. Eu tenho, por exemplo, numa formação hoje de terapeuta tântrico para valer, sério, com massoterapia de várias escolas, eu tenho 3 alunos cegos, totalmente cegos. E eles também são exemplos de superação. Então, quando eu falo com o Rivail, não é ele que agradece pelas minhas palavras gentis, porque palavras são só palavras muitas vezes, mas ele sempre tocou meu coração e ele fez várias formações de reiki comigo, não foi uma só. Fez naturopatia e nunca desistiu. Sabe, tem uma outra pessoa aqui, um dia eu ainda quero mostrar a foto do Rivail aqui. O Mahavir, eu que dei esse nome para ele, Mahavir. Maha significa grande e Vir é herói. Porque às vezes nós vamos ser um herói da nossa vida, não um herói do outro para ter aplausos, para ter elogios, um herói desconhecido. Aliás, esses são os grandes heróis. Esse daqui é um irmão meu chamado Léo Artesi, que a vida me trouxe de volta. Sabe, na nossa vida tem uma frase da Lama Pema Chodron que fala quando tudo se desfaz. Porque na nossa vida as coisas se desfazem o tempo todo. Algumas estão sendo construídas, algumas estão sendo destruídas. Hoje, na tua vida, hoje, o que está se desfazendo? E os grandes ensinamentos budistas são para não nos apegarmos, e é difícil, para aprender a lidar com o desfazer. Por exemplo, na velhice, muitos perdem a saúde, perdem os pais, perdem o trabalho, aí depende de uma aposentadoria injusta, perversa, imoral, desumana, aí tudo se desfaz. E na minha vida, algumas coisas se desfizeram de forma muito poderosa há pouco tempo. E eu fui olhar para trás e falar quais foram meus grandes amigos nesse momento que eu estou há 34 anos com a escola Humane Amor. Quem foi alguém que eu sempre pude confiar, que nunca me traiu, aquela pessoa que não importa o que eu faço, ou seja, sempre vai estar aqui. Na tua vida, qual é a pessoa que você sempre pode confiar nela? Na tua vida, quem são as pessoas que você sempre vai poder contar com elas? Eu até já falei para ti fazer um mural dessas pessoas, um mural com a cara delas. E há uns anos atrás foi feito esse livro, em minha homenagem, da minha escola antiga. Um livro grande, de toda a história da escola, desde o comecinho, até minha parceria com Léo Artesi, Armando Austregésilo, Juliana Araújo, Larissa Nanda. Eu só falo de pessoas que estão comigo até hoje. E muitas passaram, assim, enfim. Mas quem fica? E eu estava pensando no Léo. A história do Léo é uma história de next level. Não sei se você reconhece. O Léo, ele é um dos primeiras pessoas no Brasil a dar o Santo Daime, com baita respeito. Eu fui estudar nos Estados Unidos. Hoje o Léo dá vários grupos de xamanismo nos Estados Unidos, xamanismo norte-americano, xamanismo brasileiro. Ele é presidente da Abramex, que é a Associação Brasileira de Xamãs. E o Léo, quando ele começou a lidar com o xamanismo, primeiro que deu uma quebra num relacionamento afetivo dele muito grande. E às vezes nós precisamos perder um relacionamento, romper com o relacionamento, para que outro possa renascer.
O Léo foi frequentar a minha escola, ele era um CEO super importante de uma companhia de máquinas que fazem cópias. Hoje se tem pouco isso, antigamente tinha muitas copiadoras. O Léo era um CEO, um mestre, vendia muito, cuidava de toda a baixada aqui dos vendedores. E ele foi na minha escola e se apaixonou pelas terapias. Eu estava começando uma formação de terapeuta holístico, que eu estou dando agora semipresencial. E o Léo começou a fazer aquilo, se apaixonou por uma menina, largou o casamento, ele tinha poço de gasolina, o Léo, tinha um monte de apartamentos, tinha um carro maravilhoso, mas não importa, ele queria ir para um próximo nível. E assim como no filme O Alquimista, no livro O Alquimista e no livro Brida, do Paulo Coelho, ele teve que perder um monte de coisa para ir para um próximo nível, para chegar num próximo nível. Você também. Quando eu falo a história do Léo, eu estou falando da história da tua vida. E o Léo começou a usar ervas de poder, a divulgar muito. Um dia foi num programa de televisão, desses programas de quinta categoria que passam à tarde na televisão. Não todos são assim, mas alguns sim. E ele mesmo pedindo, a apresentadora foi lá e falou para todo mundo na TV que o Léo, que era o CEO de uma grande empresa, usava ervas de poder. Ele saiu de lá já demitido. Perdeu o casamento, perdeu o emprego, mas ele seguiu nessa ideia de ser um baita terapeuta. O Léo é um dos maiores terapeutas que já existiu. Eu tive a oportunidade de formar o Léo junto com o maior terapeuta que já existiu, que é esse daqui, Armando Austrégésilo. Não sei se você sabe, foi o Armando Austrégésilo que criou o que hoje é a Humane Amor. Foi eu e ele, eu e Armando. Isso há 30 e poucos anos atrás, que era Espaço Renascer Holístico, depois Espaço Holístico, depois o Tati, depois uma Universidade Holística, depois Humane e hoje Humane Amor. E o Armando e o Léo, e a tua história do Léo, como em Brida ou como no Alquimista, o Léo, ele sai em busca desse sonho, começa a divulgar a ayahuasca, começa a divulgar o daime. E umas influências muito perversas que estavam perto de mim nessa época, e isso acontece conosco, fez com que nós acabássemos nos separando, eu e o Léo. E na primeira dificuldade que eu passei, ele me escreve, eu escrevo para ele, ele fala: Otávio, sou teu irmão, estou sempre contigo, vamos junto. Vamos junto. O Léo também teve uma doença devastadora, passou por outra separação, e sempre divulgando o daime, sempre divulgando a ayahuasca, sempre divulgando o xamanismo. Hoje o Léo tem... O Léo, esse aqui é o Armando Austrégésilo. O Léo tem milhares de seguidores, tem um site lindo de xamanismo, Voo da Águia, um outro que é Xamanismo Universal, Xamanismo Universal. E é uma história de alguém que foi para o próximo nível. E é isso que eu estou propondo sempre para você. Não fica numa zona de conforto. Você já imaginou o Léo Artesi hoje, se ele tivesse ainda lá nessa copiadora? Hoje ele tiver essa foto aqui dele, ele está meio careta assim. Mas o Léo é todo cheio de corrente, cabelo branco, um cara do bem mesmo. Um cara que defende o vegetarianismo. Agora ele é vegano. Na nossa época nem existia isso, a gente era vegetariano. E você sabe que o Léo ele foi tanto para um nível. Uma vez na minha escola antiga, alguns professores começaram a divulgar na minha escola antiga que quem não comia carne morria, não tinha força, não tinha vitamina. E eu respeito quem come carne, eu respeito. Você quer ser meu aluno, você come carne, não há nenhum problema. No Tantra e no Yoga, a gente tem que repensar isso, no Tantra e no Yoga, porque são filosofias que pressupõem não comer carne. Mas o resto, você quer ser um terapeuta, um reikiano, um astrólogo, um sacerdote da Wicca, enfim. E alguns professores falaram mal de quem não comia carne. E naquela época eu baixei a cabeça, não fui para um próximo nível. Hoje eu mandaria todos imediatamente embora da minha escola, imediatamente embora. Porque essas pessoas fizeram isso, eu não fui para um próximo nível, que era me livrar daquelas pessoas. E aí eu pergunto para ti, o que você precisa se livrar hoje da tua vida? Tirar hoje da tua vida?
Hoje eu faria isso. E muito disso foi o Léo. O Léo hoje é um dos grandes incentivadores, xamanismo, veganismo. Ele dá esse grupo incrível que chama Voo da Águia, que agora em 2023 vai ter na Humana Amor. Mas é uma das pessoas com maior caráter que eu já vi na minha vida, com maior inteireza, com maior amor ao próximo. Alguém que tem palavra de honra. E eu tenho sentido muita falta disso, de pessoas que não têm palavra de honra. Você é um terapeuta, você é um yogi, você gosta do meu trabalho, você tem que ter palavra de honra. Você tem que cumprir com aquilo que você promete para alguém e para você também. Porque se nós não cumprirmos para nós mesmos o que eu prometo, a própria existência, e o Paulo Coelho fala muito isso, que eu tive com ele durante muito tempo na minha vida, a própria existência não vai cumprir conosco, ok? Então, esse é o Léo Artesi e o Armando Austrégésilo. O Léo e o Armando meio que fundaram o que hoje é Humana e Amor comigo. E você, na tua vida, quem são as pessoas grandiosas? Quem são as pessoas que te inspiram a ir para um próximo nível? E eu vou estar falando de outras daqui a pouquinho numa coisa chamada modelagem. Eu sinto que você vai gostar muito. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.